Graças a paz, família, eu sou o pastor Vando Nascimento e eu estou aqui mais uma vez para cumprir um compromisso de campanha. Brincadeira. Uma querida amiga minha, na verdade uma ex-aluna minha, a Isabela, propôs a seguinte questão: como se livrar da culpa gerada pelos erros do passado? Então é para isso que nós estamos aqui. Vamos lá? E o que é a culpa? A culpa é um sentimento que se apresenta à consciência do sujeito quando ele avalia os seus atos de uma maneira negativa e se sente responsável por eles. Muitas pessoas que são tratadas nos consultórios psiquiátricos têm problemas graves com erros do passado. Então, a culpa, o peso da culpa gera muitos problemas nas áreas emocionais e que acabam ocasionando outros problemas na área espiritual e por aí vai. Outra coisa que é muito interessante é que uma consciência culpada torna a pessoa em uma presa fácil. Ela acaba sendo manipulada de uma maneira muito fácil. Como assim, pastor? Eu vejo muitos homens dentro e fora das igrejas usando a culpa em seu próprio benefício. Por exemplo, se você pega alguém inescrupuloso dentro de uma igreja, ele vai falar assim: olha, para você se livrar dos seus erros, dos seus pecados, aquilo que te faz mal, você tem que se sacrificar, você tem que oferecer algo, você tem que dar seu dinheiro e por aí vai. Então, como se livrar da culpa pelos erros do passado? Olha, queridos, eu posso dizer para você que talvez isso não seja possível para você mesmo. Talvez você não consiga por si só se livrar. Por mais que você faça muitas sessões de terapia, por mais que você faça muitas sessões psiquiátricas, talvez você, com as suas próprias forças, jamais vai conseguir se livrar dessa culpa. Então, como que a gente pode viver em paz com isso? Queridos, eu conheço um caminho só e é no meio cristão. Somente o Senhor Jesus, de uma maneira espiritual, pode vir até você e te livrar de toda culpa. Como que isso se dá? Quando a gente lê o Salmo de número 51, nós encontramos um relato muito interessante, uma experiência que Davi, o grande rei Davi, viveu. A Bíblia conta que na época dos reis irem para a guerra, o rei Davi resolveu ficar em casa, no seu palácio. Então ele estava passeando e de repente viu a sua vizinha tomar banho nua. E obviamente ele ficou muito interessado e acabou mandando chamá-la, seduziu, teve relação com ela, ela acabou engravidando. E o esposo dessa mulher era um dos soldados que lutavam no exército de Davi. Quando Davi ficou sabendo que ela estava grávida, ele mandou que chamasse o seu esposo e ele arquitetou um plano para que o esposo tivesse relação com a mulher e que ele ficasse livre da responsabilidade, o que não aconteceu. Mesmo o esposo voltando, estando em casa, ele se recusou a ter relação com a esposa e o plano de Davi foi por água abaixo. Então o que Davi decidiu fazer? Escreveu uma carta, colocou nas mãos do esposo daquela mulher e essa carta diria: coloque este homem no fronte de batalha, no lugar mais perigoso. E aí ele pegou a carta, levou para o seu superior colocou ele no fronte de batalha e ele morreu. Ou seja, Davi foi o responsável pela morte desse homem. E poucas pessoas ficaram sabendo disso, mas Davi ficou muito mal. Em muitos salmos nós percebemos a tristeza, a ansiedade, o afastamento de Deus. Davi ficou muito mal com o seu erro, com a sua falha. E aí há um momento onde Deus move um profeta e esse profeta desmascara Davi e diz: Davi, você pecou contra Deus. Você fez algo muito errado. Então, depois que Davi foi desmascarado, ele escreve esse Salmo de número 51. Ele se arrepende muito. E através desse Salmo, na verdade, através da história de Davi, nós podemos tirar alguns elementos que nos ajudam, talvez, a encontrar o mesmo caminho da redenção. Ora, o que nós temos no Salmo 51? Nós vemos o autor sagrado se aproximando de Deus com uma humildade. Ele se aproxima de Deus e reconhece quem ele é, a condição que ele estava, e ele implora para que Deus o transformasse. Ele busca a Deus de uma maneira muito sincera. Você vê, por exemplo, em um dado momento do Salmo, o autor sagrado dizendo: Deus, cria em mim um coração
puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele se aproximou de Deus de uma maneira adequada. Se você parar para pensar sobre a palavra arrependimento, ela tem a ver com mudança de atitude, tem a ver com uma mudança interna, uma mudança de mente. Não é só se entristecer, não é apenas ficar chateado com o que fez, mas isso envolve uma mudança de atitude. Se eu fazia isso, agora eu entendi, eu não posso mais fazer isso, eu vou fazer outra coisa. Arrependimento tem a ver com metanoia, que é a mudança de mente. Davi também se aproxima de Deus com o coração quebrantado. Lá no versículo 17, nós temos um trecho muito interessante que diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito contrito e um coração quebrantado. Ora, o que isso quer dizer? Uma humilhação diante de Deus. Quando você se aproxima diante de Deus de uma maneira agradável a Ele, sem soberba, sem arrogância, sem autojustificação, sem terceirizar a sua responsabilidade. Foi o que Davi fez e Davi encontrou o perdão. Quando Davi encontrou o perdão, sua consciência foi liberta de todo o peso da culpa pelo pecado. Então, o que eu diria se você estiver sofrendo com isso? Aproxime-se de Deus, arrependa-se, creia no perdão que Ele te oferece, apodere-se desse perdão e descanse. Confie realmente que Ele te perdoa. Há uma historinha muito interessante de um grande malabarista, na verdade de um grande equilibrista. Esse cara, ele cruzava de um ponto ao outro sobre um cabo, segurando aquela barra de equilíbrio. Pois é, ele era muito famoso, muito famoso. Um dia, em uma das suas grandes apresentações, muitas pessoas se reuniram para ver ele cruzar um penhasco. E ele, no meio de uma entrevista, antes do grande feito, ele pegou uma outra pessoa e disse: você acredita que eu vou conseguir atravessar de um lado para o outro? E a pessoa disse: sim, claro, eu sou um grande fã seu, eu acredito que você vai conseguir. E você acredita que eu consigo passar com um carrinho de mão e com uma pessoa dentro até lá e voltar? O entrevistado disse: claro, com certeza, você é muito bom. Ele disse: então entre no carrinho que eu vou te levar. Aí ele falou: ah não, mas eu não vou. Eu sei que você pode fazer, mas eu não me arrisco. Muitas vezes nós nos relacionamos com Deus dessa maneira. Confiamos que Ele perdoa, que Ele faz e acontece com os outros, mas nós não confiamos de nos rendermos a Ele e deixar que Ele faça a sua obra. Então, se você tem sofrido com isso, eu quero te dizer: arrependa-se, creia em Deus, descanse, porque Ele com certeza vai fazer a sua obra. Agora há um outro problema. Muitas vezes o Senhor Deus, Ele nos perdoa, mas nós não nos perdoamos. Agora aqui nós temos um problema muito grave, porque as pessoas que fazem isso provavelmente não conhecem Deus de fato. Veja bem, se você já se arrependeu, se você já pediu perdão para Deus, se você sabe que Ele te perdoou, por que você não se perdoa? Você é melhor do que Deus? Se Jesus Cristo morreu naquela cruz para limpar e purificar e redimir os pecados dos seus filhos, se Ele foi capaz de fazer um sacrifício tão imenso, quem é você para não se perdoar? Você é mais forte que Cristo? Seu pecado é maior do que aquilo que Cristo fez naquela cruz? Às vezes nós não conseguimos raciocinar direito. Às vezes nós lutamos com algumas coisas porque nós ainda não conhecemos o Senhor. Então eu quero te dizer, se o Senhor Deus já te perdoou, mas você não consegue se perdoar, talvez você ainda não o conheça de verdade. Talvez você ainda se ache mais forte do que Ele. Talvez você ainda esteja no trono da sua vida. Já está na hora de sair daí e deixar o Senhor Jesus tomar conta de tudo. Já está na hora de você realmente descansar nele e deixar que Ele complete toda a sua maravilhosa obra. Tá bom? Bom, por hoje é só. Espero que o Senhor Deus te encontre, te alcance, te liberte, te transforme de dentro para fora. Deus abençoe e até a próxima.